Ao longo dos anos, nós como raça temos tido vários relatos e avistamentos de alienígenas e OVNIs, tanto em nosso planeta quanto no sistema solar. Estes relatórios têm invocado especulações sobre como estes extraterrestres vivem. A fim de obter mais informações sobre isto, cientistas e pesquisadores têm continuado a estudar os avistamentos de extraterrestres por décadas, embora com pouco a mostrar pelos seus esforços. Este foi o caso até que um recente relatório surgiu sobre a descoberta de vida alienígena na Antártica e um ataque aos SEALs da Marinha dos Estados Unidos por tecnologias que se acredita serem OVNIs. Os alienígenas estão realmente na Terra? E se sim, como os SEALs da Marinha dos Estados Unidos estão combatendo eles na Antártica? Junte-se a nós enquanto a gente explora como os OVNIs atacaram os SEALs da Marinha. Devido aos esforços de cientistas e engenheiros, nossa tecnologia aqui na Terra melhorou muito. Nós agora temos sondas, satélites e telescópios que não estavam disponíveis há cerca de 50 a 100 anos. Com estas tecnologias avançadas, particularmente telescópios, cientistas e astrônomos têm sido capazes de estudar o sistema solar efetivamente. Um desses telescópios é o telescópio Pan-STARRS, usado para descobrir uma sonda alienígena que visitou nosso planeta a partir do espaço interestelar. O telescópio Pan-STARRS descobriu a sonda alienígena enquanto observava sua rotina habitual de varredura do céu. Localizado na ilha havaiana de Maui, o telescópio Pan-STARRS escaneia o céu em busca de quaisquer objetos astronômicos no espaço que se movem ou mudam de brilho. Durante uma dessas verificações, o astrônomo canadense Robert Warwick descobriu o estranho e pequeno objeto, avistado a 33 quilômetros de distância da Terra. No início, o astrônomo pensou que era um asteroide, mas isso parecia diferente de um asteroide. Embora quando os testes e pesquisas começaram no objeto, as observações dos astrônomos sugeriram que ele era um cometa baseado em sua órbita ao redor do Sol. A órbita do objeto tinha uma forma elíptica muito alta, um caminho só conhecido por ser seguido por cometas. Mas como outros cometas, este objeto não mostrava sinais de uma cauda brilhante e poeirenta. Esse sinal era deles para saber que este objeto não era um cometa ou um asteroide. A partir daquele momento, várias teorias e especulações sobre de onde o objeto veio começaram a fluir através do espaço científico. Isto deixou os cientistas com apenas uma explicação para o fenômeno. O estranho objeto deve ter sido de outro sistema estelar no passado distante e foi ejetado em algum ponto antes de cair em nosso sistema solar. Depois que os cientistas viram que esta era a sua única opção, eles chamaram a descoberta de Oumuamua, que significa um mensageiro de um passado distante chegando até nós. Além de sua origem, outra coisa que desconcertou os cientistas sobre a estranha descoberta do objeto foi sua forma e outras características. Quando o objeto foi descoberto, Robert Warwick voltou às imagens tiradas pelo telescópio durante a pesquisa do dia anterior. Enquanto eles estudavam as imagens tiradas pelo telescópio Pan-STARRS, eles viram o objeto nestas fotos. Os pesquisadores também notaram que, embora o Oumuamua tivesse cerca de 230 metros de comprimento, ele tinha apenas 40 metros de espessura. Isso deu a ele uma aparência estranha, de uma forma semelhante a um charuto. Estudos de pesquisadores mostraram movimentos incomuns e velocidade enquanto se movia, o que trouxe o motivo pelo qual o Oumuamua deve estar se movendo através do nosso sistema solar com seus mecanismos. Seu movimento particularmente desconcertou os cientistas, porque, de acordo com seu estudo, a força dada pela propulsão do objeto era suficiente para fazer um objeto longo, como o Oumuamua, girar fora de controle. Pelo contrário, o Oumuamua parecia estar em controle absoluto. O objeto parecia perfeitamente estável, girando em um movimento de queda que não ameaçava se desintegrar ou quebrar. Mas isso não foi a única coisa que deixou os cientistas perplexos. O corpo do objeto vinha com um brilho extremo, que parecia ter sido construído com um metal brilhante ou revestido com tinta altamente refletiva. Ele também absorvia muito pouco da luz do Sol que se manifestava sobre ele. Isto fez com que o Oumuamua se tornasse a mais recente atração para os astrônomos. E uma conversa que percorreu o mundo inteiro. Assim, fazendo com que todos dessem teorias sobre suas percepções deste estranho objeto. Como vários cientistas começaram a desenvolver teorias, alguns sugeriram que a forma, movimentos e brilho do Oumuamua eram tão incomuns e retratados que eles não eram naturais de forma alguma. Portanto, as grandes especulações se baseavam principalmente no fato de que as chances do objeto ser uma nave espacial construída por uma civilização alienígena de outra galáxia era grande. Alguns sentem que esta civilização alienígena enviou o objeto para espionar nosso sistema solar, ou talvez tenha sido uma sonda científica que fugiu de um outro planeta de forma selvagem. Mais teorias surgiram e até foram mais profundas. Alguns cientistas sugeriram que Oumuamua provavelmente usou uma grande vela solar que reuniu a energia obtida do sistema solar para atravessar a fronteira final. A equipe de astrônomos que trouxe esta ideia fez saber que eles eram muito especulativos. Ainda assim, o público parecia agarrar a ideia e sucumbir a ela. Mas entre todas essas teorias,
uma teoria de um cientista de Harvard e um pós-doutorado invadiu um argumento mundial. Mas eles ainda parecem manter as suas afirmações. O cientista de Harvard, o Dr. Avi Loeb, e Shmuel Bayali, também, com um pós-doutorado de Harvard, desenvolveram uma teoria. Eles afirmaram que o Oumuamua não é um asteroide, um cometa ou qualquer outro objeto natural. Em seu estudo, Loeb escreveu: a possibilidade de uma origem artificial para o Oumuamua deve ser considerada. Com o objeto atirando o material de sua superfície, quando os cientistas estudaram o objeto longo, eles viram que o movimento do Oumuamua era tão estranho que parecia ter um estranho aumento de velocidade. Esta observação levou os cientistas a pensar que ele deve ter ocorrido devido ao excesso de gás. No entanto, o estudo de Loeb e Bayali foi contra essa ideia. Como escrito no livro de Loeb, Extraterrestrial, ele mencionou que algo ou alguém deve ter fabricado o Oumuamua. Foi sobre isso que ele e Bayali se lembraram do estudo. Ao contrário da teoria de outros cientistas, Loeb e Bayali explicaram que a aceleração do Oumuamua deve ter sido devido à pressão de radiação solar. Eles também especularam que a falta da rotação adicional no objeto longo deve ter sido devido à mudança em movimento. Em seu estudo, eles explicaram as razões para a pressão da radiação. Eles disseram que a pressão de radiação é a força aceleradora. O Oumuamua representa uma nova classe de material interestelar fino produzido naturalmente ou através de um processo desconhecido no meio interestelar. E também pode estar entre discos protoplanetários ou como resultado de uma origem artificial. Em suas explicações sobre o Oumuamua ser de origem artificial, eles observaram que uma possibilidade é que o Oumuamua poderia ser uma vela leve flutuando no espaço interestelar como lixo espacial de um equipamento tecnológico avançado, que poderia ser de uma civilização alienígena. Mas se este fosse um fenômeno real para o Oumuamua, Loeb e Bayali especulavam que se o objeto longo fosse enviado para nós como um equipamento que não está mais operacional ou não, ou se o Oumuamua é uma sonda interestelar enviada intencionalmente para a Terra por uma civilização alienígena, assim como a Voyager 1 e a Voyager 2. Entretanto, a dupla sugere que o Oumuamua poderia ter sido enviada de qualquer estrela dentro de 16 mil anos-luz. Além de todas as teorias trazidas pelos cientistas, tem um fato que ainda permanece o mesmo. E se o Oumuamua se chocar com a Terra? Se o alienígena fosse uma sonda alienígena que se aventurou em nosso sistema solar, há possibilidades de que ele possa colidir com o nosso planeta, assim como os outros OVNIs que colidiram aqui na Terra, com alguns deles conhecidos como a Área 51. Algumas das antigas civilizações que são percebidas como tendo sido enterradas e preservadas sob o gelo da Antártica incluem OVNIs que se desempenharam há várias décadas, provavelmente antes mesmo da região ártica estar coberta de gelo. Várias explorações têm sido feitas na Antártica, especialmente quando havia notícias sobre a possibilidade de civilizações alienígenas perdidas enterradas no gelo da Antártica. A maioria desses detalhes ainda são classificados, mas informações vazadas nos arquivos sugeriram que uma batalha foi travada no Círculo Ártico, que só com o que era conhecido e podia ser visto como discos voadores. Isso fez com que os SEALs da Marinha dos Estados Unidos fizessem uma expedição na Antártica. Anos mais tarde, várias pesquisas foram continuadas na Antártica. Pesquisadores provaram que formas de vida alienígena poderiam ter existido lá no passado. Nós estamos familiarizados com o clima da Antártica, e sua temperatura varia de menos 10 graus Celsius a menos 55 graus Celsius. Não seria fácil para a vida prosperar sob estas condições? No entanto, pesquisadores têm bisbilhotado e descoberto que a vida é possível sob o gelo da Antártica. Em suas pesquisas, eles descobriram que um oásis quente e potencialmente habitável sob o espesso gelo da Antártica existe. Perto do Monte Erebus, um vulcão causou um sistema oco de cavernas de gelo durante uma de suas erupções. Dentro desse gelo, as cavernas poderiam ter uma mudança surpreendente na temperatura, de cerca de 25 graus Celsius. Isto é um resultado dos dois produtos climáticos extremos. As condições do gelo e do calor do vulcão da Antártica se transformaram em um ambiente muito confortável dentro das cavernas. A pesquisadora líder Serdwan Fraser fez junto com seus colegas da Universidade Nacional Australiana. Ela encontrou alguns detalhes chocantes nessas cavernas enquanto eles realizavam estudos forenses do solo nas cavernas. A partir dos seus testes, eles descobriram vestígios de DNA de musgos, algas e até mesmo de pequenos animais. Surpreendentemente, nenhum animal ou planta era visível nas cavernas na época. Desde essa descoberta, os pesquisadores acreditam que condições quentes adequadas dentro das cavernas poderiam ser habitáveis o suficiente para várias plantas e espécies. Também poderia ser possível que novas espécies, ainda a serem descobertas, vivessem nessas cavernas. Quando os vestígios de DNA das cavernas foram testados, a pesquisadora principal Fraser viu que os resultados da sequência de DNA eram muito similares aos dos artrópodes. Isto sugere que alguns insetos, como aranhas ou ácaros, poderiam viver dentro das cavernas quentes. Mas estes podem não ser os únicos vestígios de DNA encontrados, já que alguns podem estar enterrados ainda mais na tundra.
É aconselhável aprofundar estas descobertas e intensificá-las explorando mais locais na Antártica para obter mais evidências. Se a pesquisa continuar, podemos ter algumas pistas sobre a possibilidade de vida sob o gelo da Antártica. Essa não tem sido a única evidência de possibilidades de vida alienígena, já que vimos evidências mais do que suficientes de alienígenas e OVNIs, incluindo relatórios sobre eles. Algumas dessas evidências são frequentemente provenientes de arquivos desclassificados dos Estados Unidos e da NASA. Um desses arquivos desclassificados são 3 vídeos que foram liberados junto com o arquivo de relatórios de OVNIs, que foi liberado sob a Lei de Informação da Liberdade. O vídeo mostra a nave espacial alienígena sendo gravada por alguns pilotos militares em um jato. A espaçonave foi vista e descoberta usando uma câmera infravermelha para detectar qualquer nave voadora. Esse vídeo foi feito quando vários relatos de avistamentos de OVNIs foram disparados nos Estados Unidos. Então, ver uma espaçonave voadora, de fato, enlouqueceu totalmente os pilotos de jatos militares. Como eles estavam fazendo uma gravação de vídeo do objeto voador na época, eles pensaram que deveria ter sido um drone voando casualmente sobre a costa leste. Depois que os pilotos militares que fizeram o vídeo apresentaram e foram questionados, eles notaram que o objeto parecia girar para dentro e se mover no céu. Mas os ventos na época não eram amigáveis, e este vento teria desestabilizado o drone. Mas este objeto no céu não parecia perturbado pelo vento, mas estava se movendo contra ele. Eles também viram que o objeto voador não se movia exatamente como uma aeronave normal se moveria e operaria. No vídeo, os primeiros 20 segundos tiveram pouca atividade, até o 23º segundo antes que um objeto estranho fosse notado através da câmera infravermelha. No vídeo, uma pequena balançada acontece e ao mesmo tempo o objeto é visto girando no sentido anti-horário. O piloto que gravou esse vídeo pensou ter visto algo diferente, até que este pequeno giro acontece 2 vezes. Quando a espaçonave faz a sua maior rotação, o piloto ficou certo sobre o avistamento e disse para o copiloto: "Olhe para aquela coisa, ela está girando." Um ficou atordoado com o avistamento, enquanto os outros pilotos notaram detalhes sobre sua descoberta. Eles ficaram muito entusiasmados e chocados ao fazer esta descoberta. Ainda assim, quando os militares fizeram essas descobertas, eles viram uma descoberta diferente que abriu o caminho em relação a relatórios e declarações anteriores feitas por pessoas que afirmavam terem avistado OVNIs. O segundo vídeo vazou deste conjunto de arquivos militares, que é conhecido como Go Fast Footage. O Go Fast Footage também é um dos melhores vídeos que mostra uma nave espacial alienígena. Embora este tenha sido aí um pouco complicado, porque a nave espacial foi filmada, porque estava se movendo bem rápido, é por isso que o documento contendo este vídeo foi apelidado de Go Fast. Uma coisa que foi suficiente para levantar suspeitas sobre o pessoal militar que fez a gravação do vídeo foi a velocidade da espaçonave, conforme foi feita no vídeo. Como a velocidade não podia ser comparada a nenhuma aeronave ou objeto criado ou inventado pela humanidade, devido a esta velocidade insana, o operador de câmera não podia capturar a espaçonave inicialmente, pois ela se movia apressadamente. Quando a câmera eventualmente alcançou o objeto, o pessoal estava animado para vislumbrá-lo, mas ainda estava chocado porque queria saber o que era o objeto assim e por que ele estava se movendo a uma velocidade tão alarmante. Quando o vídeo circulou, eles deram várias teorias sobre o objeto. Uma delas era que o objeto deveria ter sido um dos experimentos militares, dizendo que era um novo modelo de aeronave produzido e que estava passando pelo seu processo de testes. Mas por que os militares também estavam confusos sobre a espaçonave se ela era uma aeronave militar? Isso nos levou à conclusão de que se tratava de um OVNI. O terceiro vídeo entre o conjunto de arquivos de avistamentos de OVNI é a gravação do Flare. Foi filmado em 2004, quando o USS Nimitz estava passando através da costa sul da Califórnia. Antes da descoberta da nave espacial, havia relatos de avistamentos de uma aeronave misteriosa e não identificada, vista se movendo nos céus. Uma câmera infravermelha avançada foi usada para capturar a nave alienígena. Quando os pilotos chegaram à área, a câmera capturou um grande objeto de forma oval, que era branco e tinha cerca de 40 pés de comprimento. Não era uma cena escondida, pois todos os 4 militares da missão USS Nimitz ficaram observando a estranha nave espacial por 5 minutos. Devido à sua forma estranha, o pessoal da equipe nomeou a estranha nave espacial de Tic Tac. Foi uma descoberta muito estranha, mas graças ao equipamento utilizado, eles foram capazes de encontrar a estranha nave espacial naquela missão. Com o passar do tempo, tanto os cientistas quanto pesquisadores esperam fazer mais descobertas, especialmente com os enormes avanços que estão sendo feitos na Antártica. Deixe-nos saber aí os seus pensamentos na seção de comentários.